Existe uma figura que destruiu a ordem militar mais poderosa da Europa medieval em apenas 7 anos. Uma entidade cujo nome foi sussurrado em salas de tortura, gravado em confissões arrancadas sob agonia, e que depois ressurgiu nos círculos mais secretos da maçonaria esotérica. Esta figura não é um demônio no sentido convencional. É algo mais perigoso. Um símbolo de conhecimento que sistemas de poder religioso e político consideraram tão ameaçador que precisaram eliminar todos que o possuíam. Quando os templários foram presos na alvorada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, as acusações incluíam a adoração de um ídolo misterioso. Este ídolo tinha nome: Baphomet. Ninguém sabia exatamente o que era, mas esse nome sozinho justificou a destruição de uma ordem que havia protegido peregrinos por 200 anos e acumulado riquezas que rivalizavam com reinos. O segredo de Baphomet não era apenas o que os templários adoravam, mas o que este símbolo representava: gnose que destrói ortodoxias. Ao final desta investigação, você compreenderá por que Baphomet aterroriza estruturas de controlo há 700 anos. Analisaremos cada camada, da destruição dos templários à ressurreição hermética no século XIX, dos rituais maçônicos às interpretações de Aleister Crowley. Revelaremos o conhecimento proibido codificado nesta figura andrógina com cabeça de bode. Esta não é história superficial, é arqueologia do poder oculto. É importante notar que a informação apresentada nesta investigação é baseada em textos históricos, documentos de julgamento, tratados esotéricos e simbolismo hermético. Não deve ser interpretada como verdade absoluta ou ciência estabelecida. Vamos analisar Baphomet de uma perspectiva histórica, filosófica e simbólica, investigando como este conceito atravessou séculos e influenciou sociedades secretas. Esta investigação não é convite à prática e não deve ser interpretada como guia para a ação. Investigamos artefatos culturais e estruturas simbólicas da posição de análise histórica e filosófica. Antes de mergulharmos na escuridão desta história, uma pergunta. Você acredita que sociedades secretas modernas ainda preservam os ensinamentos pelos quais os templários foram queimados vivos? Que símbolos aparentemente inocentes em lojas maçônicas carregam o legado de Baphomet? Escreva nos comentários sua perspectiva sobre o poder real dos símbolos esotéricos. A história de Baphomet começa não com ocultistas do século XIX, mas com sangue e fogo nas masmorras da Inquisição Francesa. Para compreender o que Baphomet representa, devemos primeiro testemunhar a destruição daqueles que supostamente o adoravam. Os cavaleiros templários não eram hereges marginais. Eram a elite militar cristã, banqueiros do Papa, protetores de reis. Sua queda não foi acidental. Foi operação calculada de poder político disfarçada de purificação religiosa. No início do século XIV, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão havia se tornado a instituição financeira mais poderosa da Europa. Fundada em 1119 para proteger peregrinos na Terra Santa, os templários evoluíram em 200 anos para um império, castelos por todo o continente, frota naval, sistema bancário que emprestava a reis, conhecimentos adquiridos no Oriente durante as Cruzadas. Esta combinação de poder militar, riqueza financeira e segredos orientais os tornava simultaneamente indispensáveis e perigosos. Filipe IV de França, conhecido como Filipe o Belo, enfrentava a crise financeira devastadora. Suas campanhas militares haviam esgotado o tesouro real e ele devia enormes somas aos templários. A solução que encontrou foi brutal em sua eficiência. Não pagar a dívida, mas destruir o credor e confiscar seus bens. Para isto, precisava de acusações tão graves que até o Papa não poderia defender a ordem. As acusações que escolheu foram de heresia, e no centro destas acusações estava uma palavra misteriosa: Baphomet.
Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, Operação Coordenada prendeu simultaneamente todos os templários em território francês. Ordens seladas haviam sido enviadas a oficiais reais semanas antes, com instruções para não abrir até a véspera. Quando o sol nasceu naquela sexta-feira, cerca de 600 templários estavam em celas, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. A acusação formal incluía lista de crimes contra a fé, negar Cristo, cuspir na cruz, beijos obscenos durante rituais de iniciação, sodomia e adoração de um ídolo chamado Baphomet. As confissões começaram sob tortura. Os métodos da Inquisição eram sistematicamente brutais. O estrapado, onde o acusado era suspenso pelos pulsos amarrados atrás das costas até os ombros deslocarem. A roda, que fraturava ossos metodicamente. O fogo aplicado às plantas dos pés. Sob esta agonia, homens que haviam enfrentado sarracenos em batalha confessaram adorar ídolos, negar Cristo, práticas sexuais proibidas. Mas as descrições de Baphomet nas confissões eram estranhamente inconsistentes, como se cada templário descrevesse algo diferente ou inventasse desesperadamente o que os inquisidores queriam ouvir. Alguns descreveram Baphomet como uma cabeça barbada feita de madeira ou metal, guardada em cofres secretos e venerada em cerimônias ocultas. Outros falaram de um gato negro que aparecia em rituais e que os templários beijavam sob a cauda. Havia descrições de figura andrógina, meio homem, meio mulher, com múltiplas faces. Um templário confessou que Baphomet era uma corda com nós que eles usavam em práticas de feitiçaria. Outros disseram que era simplesmente palavra de código para a sabedoria secreta adquirida no Oriente. Esta inconsistência nas confissões revela a verdade importante. Baphomet pode nunca ter existido como objeto físico. A etimologia da palavra Baphomet tem sido debatida por 700 anos sem consenso definitivo. A teoria mais popular no século XIV era que representava a corrupção do nome Maomé, sugerindo que os templários haviam se convertido ao Islão durante as cruzadas. Esta interpretação servia perfeitamente aos propósitos políticos de Filipe IV. Apresentar os templários não apenas como hereges, mas como traidores à cristandade. Porém, estudiosos modernos consideram esta etimologia improvável, já que nenhuma corrupção linguística plausível liga Maomé a Baphomet. Uma teoria mais fascinante e historicamente fundamentada sugere origem no grego. Baphomet poderia derivar de Baphemetes, que significa batismo de sabedoria ou batismo de Metis. Metis, na mitologia grega, era a deusa da sabedoria astuta, primeira esposa de Zeus, engolida por ele para absorver sua inteligência. Se os templários usavam Baphomet como palavra de código, poderia significar iniciação em conhecimento secreto, uma gnose que transcendia dogmas cristãos ortodoxos. Esta interpretação ganha força quando consideramos que os templários tiveram 200 anos de contato com tradições esotéricas orientais, sufismo islâmico, gnosticismo sírio, cabala judaica, hermetismo egípcio. Durante as cruzadas, os templários não estavam apenas lutando. Estavam negociando, diplomando, aprendendo. Em Jerusalém, Damasco, Cairo, entraram em contato com tradições filosóficas e místicas que o cristianismo europeu havia suprimido ou nunca conhecera. O gnosticismo, considerado heresia mortal pela Igreja Católica, ainda florescia em comunidades secretas do Oriente Médio. Estas tradições ensinavam que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo falso, que a salvação vinha através de conhecimento direto e não através de intermediários eclesiásticos, que a divindade continha masculino e feminino. Se os templários foram expostos a estes ensinamentos, Baphomet poderia ser símbolo desta gnose oriental. Há evidências circunstanciais intrigantes. Os templários mantinham relações surpreendentemente cordiais com certas seitas islâmicas, especialmente os assassinos.
ordem esotérica nizarita liderada pelo Velho da Montanha. Ambas eram ordens militares místicas, com estrutura hierárquica de iniciação, segredos guardados dos membros inferiores e reputação de possuir conhecimentos ocultos. Há registros de tratados de não agressão, trocas de embaixadores e rumores de iniciações mútuas. Se os templários foram iniciados em tradições sufis ou ismaelitas, isto explicaria por que retornaram à Europa com práticas e símbolos que pareciam heréticos aos olhos da ortodoxia católica. O julgamento dos templários durou 7 anos, de 1307 a 1314. Durante este período, confissões foram extraídas, retratadas quando a tortura cessava e extraídas novamente sob renovada brutalidade. O Papa Clemente V, inicialmente hesitante em condenar a ordem sem evidências sólidas, estava politicamente impotente contra Filipe IV. Em 1312, o Concílio de Vienne oficialmente dissolveu a Ordem do Templo. Os bens foram teoricamente transferidos aos hospitalários, mas na prática, Filipe confiscou a maior parte da riqueza templária em França. O destino dos líderes templários foi selado em março de 1314. Jacques de Molay, o último grão-mestre, e Geoffroy de Charmey, preceptor da Normandia, foram queimados vivos em pira erigida na Île de la Cité, em Paris. De Molay havia confessado sob tortura, mas na pira, diante de multidão reunida, retratou todas as confissões e proclamou a inocência da ordem. Segundo a lenda, enquanto as chamas o consumiam, amaldiçoou tanto o rei quanto o papa, convocando-os ao tribunal de Deus dentro de 1 ano. Estranhamente, ambos morreram em 1314. Clemente V em abril, Filipe IV em novembro. Esta coincidência alimentou por séculos a lenda da maldição templária. Mas Baphomet não morreu nas chamas com os templários. O nome desapareceu dos registros históricos por 500 anos, submerso em lenda e especulação. Durante o Renascimento e a Era do Iluminismo, estudiosos do ocultismo ocasionalmente mencionavam os templários e suas supostas práticas heréticas. Mas Baphomet permanecia figura obscura, mais rumor que realidade. Foi apenas no século XIX, durante o ressurgimento do esoterismo ocidental, que Baphomet ressurgiu com força total, transformado e codificado em símbolo hermético de complexidade filosófica impressionante. O homem responsável por esta ressurreição foi Alphonse Louis Constant, mais conhecido pelo pseudônimo Eliphas Lévi. Nascido em Paris em 1810, Lévi era figura fascinante, ex-seminarista católico que perdeu a fé, socialista utópico, cabalista, hermetista, considerado por muitos o fundador do ocultismo moderno. Em 1854, publicou Dogme et Rituel de la Haute Magie, tratado que sintetizava cabala, hermetismo, alquimia e magia cerimonial em sistema coerente. Foi neste trabalho que Lévi apresentou ao mundo sua interpretação de Baphomet, acompanhada de ilustração que se tornaria uma das imagens mais icônicas e controversas do esoterismo ocidental. A ilustração de Lévi representa Baphomet como figura andrógina sentada em posição de lótus, com cabeça de bode barbudo, ornada com um pentagrama na testa apontando para cima. Entre os chifres arde uma tocha, simbolizando iluminação espiritual. O torso é humanoide e nu, revelando seios femininos, mas também falo, coberto por caduceu entrelaçado de serpentes na região genital. Os braços estão estendidos, um apontando para cima e outro para baixo, no gesto hermético do como acima, assim abaixo. Nos antebraços estão escritas as palavras latinas solve, no braço direito, e coagula, no esquerdo, termos alquímicos para dissolução e coagulação. As mãos são humanas, a direita masculina e a esquerda feminina. Asas enormes estendem-se das costas. A parte inferior do corpo é coberta com escamas e os pés são cascos de bode. Cada elemento desta figura carrega significado esotérico preciso. A cabeça de bode representa a natureza animal da humanidade, os instintos, o corpo material.
Não é símbolo de mal, mas de incorporação, de presença no mundo físico. O bode foi escolhido porque na antiguidade estava associado à fertilidade, vitalidade sexual e ao deus grego Pan, divindade da natureza selvagem e da música. Pan era meio homem, meio bode, habitava florestas e montanhas, representava aspectos da existência que a civilização tenta suprimir, mas nunca pode eliminar completamente. O pentagrama na testa, apontando para cima, significa espírito dominando matéria, consciência elevada sobre instinto. Este detalhe é crucial. Pentagrama invertido com ponta para baixo simboliza materialismo e magia negra, mas o pentagrama de Baphomet aponta para cima, indicando aspiração espiritual. A tocha entre os chifres é a luz da inteligência, a chama prometeica do conhecimento que ilumina a escuridão da ignorância. Baphomet não representa trevas, representa a iluminação através da integração de todas as dimensões da existência. A androginia de Baphomet é talvez o aspecto mais filosoficamente profundo. Seios femininos combinados com falo masculino simbolizam o rebis hermético, o ser completo que transcende dualidade de gênero. Na alquimia e no hermetismo, a união de opostos é o objetivo supremo. Masculino e feminino, sol e lua, enxofre e mercúrio, ativo e passivo. Baphomet encarna esta união. A figura não é homem nem mulher, é ambos simultaneamente, sugerindo que a divindade verdadeira transcende categorias binárias que a mente humana impõe à realidade. O caduceu na região genital adiciona camada adicional de significado. O caduceu de Hermes, com duas serpentes entrelaçadas em torno de bastão central, simboliza equilíbrio de forças opostas. As duas serpentes representam dualidades como bem e mal, vida e morte, criação e destruição, subindo em espiral dialética até alcançar síntese no topo. Posicionado na área genital, sugere que a energia sexual, quando compreendida e canalizada corretamente, é força criativa suprema, capaz de gerar não apenas vida física, mas também iluminação espiritual. Esta é a doutrina central do Tantra oriental e da magia sexual ocidental. O gesto dos braços, um para cima e outro para baixo, ilustra o axioma hermético fundamental atribuído a Hermes Trismegisto na Tábua de Esmeralda. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. Este princípio afirma que o macrocosmo reflete o microcosmo, que padrões cósmicos se reproduzem em escala humana, que o mundo material é espelho do mundo espiritual. Baphomet, gesticulando este axioma, torna-se professor silencioso desta verdade hermética. O dedo apontando para a lua branca acima e o dedo apontando para a lua negra abaixo reforçam dualidades integradas. As palavras Sov e coagula nos braços referem-se à grande obra alquímica. Sov significa dissolver, quebrar estruturas rígidas, destruir formas antigas, libertar espírito aprisionado em matéria. Coagula significa coagular, cristalizar, dar forma nova, manifestar espírito em matéria purificada. Estes são os dois movimentos essenciais da transformação alquímica. Primeiro, dissolver o ego e condicionamentos sociais através de iniciação. Depois, reconstruir personalidade integrada e iluminada. Baphomet, carregando estas palavras, representa o processo completo de morte e renascimento espiritual. As asas indicam transcendência, capacidade de ascender além do mundo material. Apesar de estar sentado firmemente na terra, com cascos de bode, Baphomet possui asas que permitem voo espiritual. Esta é outra integração de opostos, enraizamento terrestre e liberdade celestial. A figura não nega corpo nem mundo material, mas também não está limitada por eles. As asas são de anjo ou de morcego, dependendo da interpretação, sugerindo que transcendência pode parecer divina ou demoníaca aos olhos de observadores condicionados por moralidade binária.
Eliphas Levi explicou que Baphomet representava o absoluto em manifestação, a síntese de todas as forças cósmicas, o equilíbrio perfeito. Não era demônio para ser adorado, nem anjo para ser venerado, mas símbolo filosófico da totalidade. Levi escreveu que Baphomet era o bode do Sabbat, não no sentido de adoração satânica, mas como representação das forças da natureza que bruxas supostamente invocavam em seus rituais noturnos. Para Levi, magia não era superstição, mas ciência oculta baseada em correspondências herméticas e manipulação de forças astrais através de vontade treinada. Mas por que Levi escolheu reviver especificamente o nome Baphomet dos julgamentos templários? A conexão era deliberada e provocativa. Levi acreditava que os templários haviam sido iniciados em mistérios orientais durante as cruzadas, que possuíam conhecimentos gnósticos e herméticos que a Igreja considerava heréticos. Baphomet, na interpretação de Levi, era símbolo desta gnose secreta. Os templários não adoravam demônio, adoravam um princípio filosófico de integração de opostos, de transcendência da dualidade moral imposta pela ortodoxia cristã. Foram destruídos não porque eram malignos, mas porque seu conhecimento ameaçava estruturas de controlo eclesiástico. Esta interpretação revolucionária transformou Baphomet de acusação de heresia em emblema de sabedoria esotérica perseguida. Sociedades secretas do século XIX e XX abraçaram este simbolismo. A Ordo Templi Orientis, fundada no início do século XX e liderada por Aleister Crowley a partir de 1912, incorporou Baphomet em seus ensinamentos de magia sexual e telema. Crowley adotou o título ritual de Baphomet quando se tornou líder da ordem, identificando-se explicitamente com o símbolo da gnose integrada. Aleister Crowley, a figura mais controversa do ocultismo do século XX, ofereceu sua própria etimologia cabalística para Baphomet. Aplicando gemátria hebraica, onde cada letra possui valor numérico, Crowley demonstrou que as letras hebraicas de Baphomet, Bet, Pe, Vav, Men, Tav, somam 318, o mesmo valor de a expressão hebraica Ruach Elohim, que significa Espírito de Deus ou Sopro Divino. Esta correspondência numérica sugeria para Crowley que Baphomet era nome de código cabalístico para o Espírito Santo, a força criativa divina, a gnose interior. Crowley também conectou Baphomet ao seu sistema telêmico através da fórmula Baphomet, como acrônimo das palavras gregas Basileus, Antropos, Phos, Horus, Megas, Theos, significando Rei, Homem, Luz, Montanha Grande, Deus. Uma série de correspondências que ele interpretou como referindo-se à grande obra de realizar a divindade interior. Estas interpretações, embora eruditas, também serviam aos propósitos de Crowley de chocar e provocar a sociedade vitoriana e cristã. Ele deliberadamente adotava símbolos considerados satânicos para demonstrar que o satanismo moral da sociedade era construção arbitrária. A maçonaria esotérica, particularmente os ritos de alta graduação como o rito escocês antigo e aceite, incorporou elementos do simbolismo templário e, por extensão, ecos de Baphomet. O grau 30, Cavaleiro Kadosh, é explicitamente templário, envolvendo vingança simbólica contra aqueles que destruíram a ordem do templo. Embora a maçonaria mainstream negue a adoração a Baphomet, correntes esotéricas dentro da tradição maçônica reconhecem o símbolo como representação de conhecimentos preservados desde os templários originais. O escritor antimaçônico francês Léo Taxil, no final do século XIX, criou elaborado embuste alegando que maçons de alto grau adoravam Baphomet em rituais satânicos secretos. Taxil fabricou documentos, inventou testemunhas e descreveu cerimônias grotescas envolvendo a figura do bode. Em 1897,
confessou publicamente que tudo era farsa, destinada a ridicularizar tanto a Igreja Católica quanto a maçonaria. Mas o dano estava feito. A associação entre maçonaria e Baphomet estava cimentada na imaginação popular, alimentando teorias conspiratórias que persistem até hoje. Esta associação ganhou nova vida no século XXI, com a proliferação de teorias sobre Illuminati e sociedades secretas controlando eventos mundiais. Baphomet tornou-se símbolo visual de alegado satanismo das elites. Quando o Templo Satânico, organização ativista secular, erigiu estátua de Baphomet em protestos contra privilégio religioso cristão nos Estados Unidos, a imagem circulou globalmente como suposta prova de adoração demoníaca. Ironicamente, o templo satânico não acredita em entidades sobrenaturais. Usa Baphomet como símbolo de individualismo, racionalidade e rejeição de tirania teocrática. Precisamente os valores que Eliphas Levi codificou no símbolo. A evolução de Baphomet ao longo de 700 anos revela a dinâmica fascinante de como símbolos funcionam. Inicialmente uma acusação vaga, usada para destruir inimigos políticos, Baphomet foi transformado por ocultistas do século XIX em símbolo sofisticado de filosofia hermética. No século XX, foi simultaneamente abraçado por praticantes de magia cerimonial e demonizado por conservadores religiosos como epítome do mal. No século XXI, tornou-se ícone de cultura pop, aparecendo em música, arte, moda, frequentemente despojado de contexto esotérico original. Mas além das interpretações esotéricas e das apropriações culturais, resta a questão histórica fundamental. Os templários realmente possuíam algum conhecimento secreto, simbolizado por Baphomet? Ou foi simplesmente invenção de torturadores e vítima de tortura? As evidências são ambíguas. Não há documentos templários autênticos mencionando Baphomet. Todas as referências vêm de confissões sob tortura ou de acusadores. Por outro lado, os templários claramente possuíam rituais de iniciação secretos, estrutura hierárquica de conhecimento, e haviam absorvido influências orientais durante 200 anos de presença no Levante. Alguns estudiosos argumentam que se os templários tinham um segredo esotérico, provavelmente relacionava-se a práticas financeiras inovadoras, conhecimentos arquitetônicos adquiridos no Oriente ou alianças políticas sensíveis com poderes islâmicos, não adoração de ídolos. Baphomet seria então cortina de fumaça, acusação sensacionalista que distraía de razões reais para a destruição da ordem. Inveja de sua riqueza e medo de seu poder. Esta interpretação pragmática tem mérito, mas não explica por que nome tão específico e etimologicamente obscuro foi escolhido. Teoria alternativa sugere que Baphomet era a palavra de código usada internamente pelos templários para conceito esotérico, possivelmente gnóstico ou hermético, que eles haviam aprendido no Oriente e mantinham secreto de membros não iniciados da ordem. Quando presos, alguns templários podem ter mencionado esta palavra sob tortura, sem explicar seu significado simbólico. Os inquisidores, interpretando literalmente, assumiram que se referia a ídolo físico. As descrições variadas nas confissões resultariam de templários tentando explicar conceito abstrato ou simplesmente inventando respostas para satisfazer torturadores. Esta teoria ganha credibilidade quando consideramos paralelos históricos. Sociedades iniciáticas, através de culturas e épocas, usam símbolos e palavras de código incompreensíveis a não iniciados. Os pitagóricos tinham o Tetractis, cabalistas o Árvore da Vida, alquimistas o Ouroboros, Rosa Cruzes a Rosa Cruz. Estes símbolos carregam camadas de significado acessíveis apenas através de iniciação gradual. Se os templários operavam sono sociedade iniciática com graus de conhecimento secreto, Baphomet poderia ter sido seu símbolo central,
representando verdade esotérica que transcendia dogma cristão ortodoxo. O que sabemos com certeza é que a destruição dos templários não eliminou o conhecimento que alegadamente possuíam. Tradições esotéricas ocidentais dos séculos seguintes, da Rosa Cruz à maçonaria, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, todas alegam alguma cristão, real ou imaginada, com os templários. Esta continuidade sugere que ideias associadas aos templários, codificadas ou não no símbolo de Baphomet, sobreviveram e foram transmitidas através de canais subterrâneos de iniciação. O próprio rito escocês da maçonaria involui graus explicitamente templários, sugerindo preservação de tradição. A transmissão de conhecimento esotérico nunca ocorre através de canais oficiais ou documentos públicos. Opera através de silêncio, símbolo e iniciação pessoal. Quando os templários foram queimados, seu conhecimento não morreu nas chamas. Espalhou-se através de membros que escaparam, através de manuscritos escondidos, através de símbolos gravados em pedra de catedrais que eles haviam construído. Baphomet, seja como conceito real templário ou como construção posterior, tornou-se veículo através do qual certas verdades herméticas foram preservadas e transmitidas às gerações seguintes de buscadores esotéricos. A Rosa Cruz, movimento filosófico e místico que surgiu na Alemanha no início do século XVII, com publicação dos manifestos Fama Fraternitatis e Confessio Fraternitatis. Alegava conexões com tradições de sabedoria antiga, incluindo templária. Os manifestos Rosa Cruzes falavam de conhecimentos adquiridos no Oriente, de reforma espiritual da humanidade, de casamento alquímico de opostos. Embora não mencionassem Baphomet explicitamente, os temas eram precisamente aqueles que Eliphas Levi séculos depois codificaria no símbolo. Integração de polaridades, gnose oriental, transmutação alquímica. A maçonaria especulativa, que emergiu na Inglaterra e Escócia nos séculos XVI e XVII, a partir de guildas de pedreiros operativos, incorporou extenso simbolismo templário nos graus superiores desenvolvidos no século XVIII. O rito escocês antigo e aceite, sistematizado em Charleston, Carolina do Sul, em 1801, inclui 33 graus de iniciação progressiva. O grau 30, Cavaleiro Kadosh, é explicitamente dedicado à memória e vingança dos templários. O candidato representa templário sobrevivente, jurando vingar a destruição injusta da ordem. Durante a cerimônia do grau Cavaleiro Kadosh, o iniciado passa por drama ritual envolvendo símbolos templários. A cruz templária, o crânio representando mortalidade e transcendência. A escada de 7 degraus, representando a ascensão espiritual através de planetas alquímicos. Embora rituais maçônicos publicados não mencionem Baphomet, a estrutura filosófica é hermética. União de opostos, morte simbólica e renascimento. Conhecimento oculto transmitido através de iniciação gradual. A presença templária na maçonaria não é histórica, mas espiritual, preservando corrente esotérica que os templários alegadamente representavam. Críticos da maçonaria, particularmente da Igreja Católica, argumentam que esta veneração templária é evidência de continuidade herética, que maçons são herdeiros da apostasia templária. Apologistas maçônicos respondem que simbolismo templário é meramente alegórico, representando fidelidade a princípios, mesmo face à perseguição injusta. Mas esta distinção entre literal e simbólico pode ser falsa dicotomia. No esoterismo, símbolo não é menos real que objeto físico. É portal para realidades arquetípicas. Preservar símbolo é preservar poder que ele representa. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, fundada em Londres em 1888, levou o sincretismo hermético a novo nível de sistematização. Combinando cabala, astrologia, tarô, alquimia, magia enoquiana e simbolismo egípcio em sistema coerente de iniciação mágica,
A aurora dourada influenciou praticamente toda a tradição oculta subsequente no mundo anglófono. Embora Baphomet não fosse símbolo central dos ensinamentos da aurora dourada, a filosofia hermética de união de opostos permeava todo o sistema. O rebis alquímico, ser andrógeno que aparece em ilustrações herméticas, é primo filosófico de Baphomet. Foi através de Aleister Crowley, iniciado da Aurora Dourada, que depois fundou sua própria corrente telêmica, que Baphomet entrou explicitamente no vocabulário da magia cerimonial do século XX. Quando Crowley assumiu liderança da Ordo Templi Orientis em 1912, adotou o título mágico de Tomegatherion, a Grande Besta, e identificou-se ritualmente com Baphomet. Para Crowley, Baphomet representava a força mágica sexual, o segredo supremo que distinguia a magia verdadeira de misticismo ascético. A magia sexual, doutrina central da Ordo Templi Orientis, sob liderança de Crowley, ensinava que energia orgásmica, quando canalizada através de vontade treinada e simbolismo ritual, podia manifestar mudanças na realidade. Esta era a interpretação ocidental de práticas tântricas orientais. O caduceu na região genital de Baphomet simbolizava precisamente esta doutrina. Sexualidade não como pecado a ser suprimido, mas como força criativa suprema, a ser compreendida e utilizada. Esta era a gnose que nenhuma igreja ortodoxa poderia tolerar. Conhecimento que precisava ser transmitido apenas a iniciados preparados. Crowley escreveu: Baphomet é o sinal batizado do cumprimento da grande obra. A grande obra na tradição hermética e alquímica refere-se à completa transformação do praticante, à realização da divindade interior, ao casamento alquímico que une todos os opostos na consciência unificada. Baphomet, contendo todas as dualidades, masculino e feminino, animal e divino, matéria e espírito, torna-se mapa deste processo. Não é entidade externa a ser adorada, mas espelho da totalidade que o praticante deve realizar dentro de si. Esta interpretação psicológica de símbolos ocultos foi desenvolvida extensivamente por Carl Jung no século XX. Embora Jung não focasse especificamente em Baphomet, sua teoria de arquétipos e processo de individuação aplica-se perfeitamente. Jung argumentava que símbolos alquímicos e herméticos representam estruturas profundas da psique coletiva. O ser andrógeno, a união de opostos, o casamento sagrado, são imagens arquetípicas do self, a totalidade psíquica que integra consciente e inconsciente, masculino e feminino interior, luz e sombra. Baphomet, nesta interpretação junguiana, é a imagem do self realizado. Esta compreensão psicológica não diminui o poder do símbolo, intensifica-o. Se Baphomet representa potencial de integração psíquica total, então representa também ameaça a todas as estruturas de controlo que dependem de manter a humanidade fragmentada, dividida contra si mesma, projetando sua sombra em outro demonizado. Sistemas religiosos que insistem em dualidade rígida entre bem absoluto e mal absoluto não podem tolerar símbolo que integra ambos. Sistemas políticos que dependem de criar inimigos externos não podem tolerar filosofia que ensina que todos os opostos são aspectos de unidade maior. Esta é a razão pela qual Baphomet continua provocando reações viscerais 700 anos após destruição dos Templários. Não é porque representa mal ou satanismo, mas porque representa gnose, que dissolve estruturas de controlo. A cabeça de bode choca aqueles condicionados a ver animalidade como pecaminosa. A androginia perturba aqueles investidos em manter categorias rígidas de gênero. O pentagrama na testa alarma aqueles que associam qualquer símbolo esotérico com bruxaria. As asas, os chifres, a tocha, cada elemento viola algum tabu de ortodoxia. No século XXI, Baphomet tornou-se um campo de batalha cultural. De um lado, satanistas modernos, tanto teístas quanto ateus,
adotaram o símbolo como representação de valores contrários ao cristianismo tradicional. Individualismo sobre conformidade, conhecimento sobre fé cega, prazer sobre culpa, liberdade sobre obediência. O templo satânico, organização ativista que promove secularismo e valores iluministas através de simbolismo satânico provocativo, erigiu estátuas monumentais de Baphomet em protestos públicos contra privilégio cristão em espaços governamentais nos Estados Unidos. A estátua do Templo Satânico, criada pelo escultor Mark Porter e revelada em Detroit em 1500, apresenta Baphomet de bronze sentado em trono, ladeado por crianças olhando admiradas para a figura. A organização explicou que as crianças representam liberdade de pensamento, capacidade de questionar a autoridade e buscar conhecimento independentemente. Preditivamente, a estátua provocou indignação de grupos cristãos conservadores, que interpretaram literalmente como promoção de adoração satânica a crianças, sem compreender simbolismo secular subjacente. Esta incompreensão deliberada serve aos propósitos de ambos os lados. Satanistas conseguem atenção mediática para suas causas políticas, cristãos conservadores conseguem inimigo visível para mobilizar suas bases. Do outro lado da batalha cultural, teóricos da conspiração cristãos interpretam a presença de Baphomet na cultura popular como evidência de conspiração satânica global. Quando artistas pop como Beyoncé, Jay-Z ou Lady Gaga usam chifres em performances, fazem gestos de mão que vagamente lembram símbolos ocultos ou incorporam imagética gótica, são acusados de promover a adoração de Baphomet e servir aos Illuminati. Estas acusações raramente demonstram compreensão real de simbolismo esotérico. Funcionam mais como pânico moral, projetando ansiedade sobre mudanças sociais em supostas forças ocultas malignas. Esta dinâmica revela a verdade importante sobre como símbolos funcionam na cultura. Baphomet não possui significado fixo e intrínseco. É significante vazio que cada grupo preenche com seus próprios medos, aspirações e agenda política. Para Eliphas Levi, era símbolo de sabedoria hermética. Para Aleister Crowley, era emblema de magia sexual telêmica. Para o templo satânico, é representação de valores seculares e racionalistas. Para teóricos da conspiração, é evidência de adoração demoníaca das elites. Para historiadores, é acusação medieval usada para destruir inimigos políticos. Todas estas interpretações coexistem, competindo por dominância cultural. Mas há dimensão mais profunda que transcende interpretações culturalmente específicas. Baphomet, como arquétipo, toca em algo primordial na psique humana. O encontro com totalidade, que inclui aspectos que a sociedade nos ensina a rejeitar. Cada cultura possui zona de sombra, elementos da experiência humana que são negados, reprimidos, demonizados. Na cultura cristã ocidental, esta sombra inclui sexualidade, animalidade, feminilidade no masculino, masculinidade na feminina, conhecimento que questiona a autoridade eclesiástica, natureza selvagem não domesticada pela civilização. Baphomet reúne todos estes elementos reprimidos numa única imagem integrada. O bode representa a animalidade sexual, que puritanismo condena. Os seios no córtex nuino representam feminino integrado, que patriarcado nega. O falo em figura com seios representa masculino, que feminismo radical rejeita. O pentagrama representa conhecimentos esotéricos, que ortodoxia declara heréticos. As asas representam transcendência, que materialismo científico descarta como ilusão. A tocha representa iluminação, que sistemas de controlo temem, porque liberta mentes de dogmas. Confrontar Baphomet é confrontar tudo o que fomos ensinados a temer e rejeitar. Esta é a razão pela qual a iniciação esotérica através das eras sempre envolveu confronto com imagens perturbadoras. Nos mistérios de Eleusis na Grécia Antiga, iniciados eram expostos a visões que não podiam revelar sob pena de morte.
mas que supostamente transformavam completamente sua compreensão da realidade e morte. Nos rituais tântricos, praticantes meditam em cemitérios, visualizam divindades aterrorizantes, confrontam tabus sociais mais profundos. Nos sonhos e visões xamânicas, o visionário encontra espíritos que são simultaneamente horríveis e sagrados. Baphomet opera nesta tradição, imagem de iniciação que força confronto com totalidade. O processo que Jung chamava de individuação, desenvolvimento psicológico rumo à totalidade, requer integração da sombra. Não podemos nos tornar inteiros rejeitando metade de nós mesmos. Masculino não pode se realizar sem integrar ânima, aspecto feminino interior. Feminino não pode se realizar sem integrar ânimos, aspecto masculino interior. Consciência civilizada não pode maturar sem reconhecer e integrar instintos animais, em vez de simplesmente reprimi-los. Espírito não pode transcender sem primeiro aceitar completa encarnação. Baphomet ensina estas verdades sem palavras, através de imagem que é simultaneamente mapa e espelho. Agora podemos retornar à questão histórica com compreensão mais profunda. Os templários adoravam Baphomet? A resposta depende do que entendemos por adoração. Se adoração significa curvar-se diante de um ídolo físico e oferecer sacrifícios, então provavelmente não. As confissões sob tortura são evidências não confiáveis e nenhum objeto físico correspondente às descrições foi encontrado. Mas se adoração significa venerar princípio filosófico e espiritual, se significa buscar conhecimento que integra opostos e transcende dualidades impostas pela ortodoxia, então é possível que alguns templários iniciados tenham sido expostos a esta gnose durante suas experiências no Oriente. Os templários mantiveram presença no Levante por 200 anos. Durante este tempo, estiveram em contacto não apenas com inimigos muçulmanos, mas também com cristãos orientais, gnósticos remanescentes, cabalistas judeus, hermetistas, sufis. Jerusalém, no século XII, era um caldeirão de tradições esotéricas que o catolicismo romano havia suprimido na Europa. É implausível que a ordem militar monástica, composta por homens inteligentes, muitos de origem nobre e educada, não teria sido exposta e intrigada por estas tradições alternativas. Alguns certamente teriam reconhecido valor em ensinamentos que a Igreja declarava heréticos. Se assim foi, teriam guardado este conhecimento em segredo mais profundo, compartilhado apenas entre iniciados de grau mais elevado. A estrutura hierárquica da ordem, com diferentes níveis de conhecimento e autoridade, facilitaria este tipo de iniciação gradual. Membros comuns, cavaleiros e sargentos, seguiriam regra monástica estrita, sem acesso a ensinamentos esotéricos. Preceptores regionais e oficiais de alto nível teriam acesso a níveis mais profundos. O grão-mestre e círculo interno mais próximo guardariam os segredos supremos. Esta estrutura é idêntica de sociedades iniciáticas esotéricas através das eras. Quando a ordem foi atacada, os membros comuns genuinamente não saberiam nada sobre Baphomet ou práticas heréticas, explicando por que muitos negaram todas as acusações, mesmo sob tortura. Aqueles que confessaram podem ter sabido algo, fragmentos de conhecimento que não compreendiam completamente, ou podem ter inventado confissões para cessar tormento. Os verdadeiros iniciados, se existiam, teriam morrido em silêncio, protegendo os mistérios até o fim. Jacques de Molay, retratando confissões na pira, pode ter feito isto não apenas para limpar nome da ordem, mas para proteger ensinamentos secretos que inquisidores nunca compreenderam. Se esta interpretação está correta, então Baphomet, como símbolo codificado da gnose templária, foi reconstruído séculos depois por Eliphas Levi, não através de documentos históricos, mas através de intuição hermética. Levi, estudioso profundo de cabala, alquimia e hermetismo,
Reconheceu que acusações contra templários refletiam medo de ortodoxia confrontada com conhecimento integrador. Criou imagem de Bafomé como deveria ter sido, como símbolo adequado para a gnose que templários poderiam ter possuído. Sua ilustração não é falsificação histórica, mas reconstrução arquetípica. Restauração de símbolo perdido, baseada em princípios herméticos universais. Esta distinção entre verdade histórica literal e verdade arquetípica é crucial para compreender tradições esotéricas. Iniciados não se preocupam primariamente com verificação histórica factual, mas com eficácia simbólica e transformação interior. Se símbolo funciona, se catalisa insight e transformação, então é verdadeiro, no sentido que importa. A questão não é se templários medievais literalmente adoravam figura com cabeça de bode, mas se princípios herméticos codificados no símbolo de Bafomé eram conhecidos e valorizados por correntes esotéricas que templários possivelmente representavam. As sociedades secretas modernas que alegam a herança templária, maçonaria de graus superiores, Ordo Templi Orientis, correntes Rosa-Cruzes, não baseiam suas alegações em documentação histórica incontestável, mas em continuidade espiritual. Preservam e transmitem tipos de conhecimento que identificam como templário em espírito. Hermetismo, alquimia, gnose, integração de opostos, iniciação progressiva, fraternidade baseada em busca de sabedoria em vez de dogma. Se os templários históricos realmente possuíam este conhecimento, é menos importante que o fato de estas sociedades preservarem correntes de pensamento que a ortodoxia historicamente perseguiu. O poder real de Baphomet não reside em história, mas em psicologia e filosofia. Como símbolo de totalidade, desafia todas as dualidades confortáveis através das quais organizamos realidade. Bem versus mal, sagrado versus profano, masculino versus feminino, espírito versus matéria, civilizado versus selvagem, permitido versus proibido. Baphomet diz que estas categorias são ilusões, que realidade é mais complexa, que totalidade inclui ambos os polos de cada dualidade. Esta mensagem é perpetuamente revolucionária porque estruturas de poder sempre dependem de manter população dividida através de categorias binárias. Sistemas religiosos de controle funcionam criando dualidade radical entre bem absoluto e mal absoluto, alinhando-se com bem e demonizando a oposição como mal. Sistemas políticos autoritários funcionam da mesma forma. Cidadãos leais versus traidores, nós versus eles, patriotas versus inimigos. Sistemas econômicos de exploração funcionam através de divisão entre classes, raças, nações. Em cada caso, poder depende de impedir que as pessoas vejam humanidade comum, além das categorias divisórias. Baphomet, ensinando união de opostos, é símbolo anti-autoritário por excelência. Esta é a razão pela qual figuras de autoridade religiosa e política continuam atacando Baphomet séculos após templários. Não porque representasse ameaça militar ou política real em 1307, mas porque o princípio que representa ameaça psicológica e espiritual a qualquer sistema baseado em divisão e demonização. Cada geração de estabelecimento redescobre Baphomet como inimigo conveniente, porque o símbolo realmente representa algo que estruturas de controlo devem suprimir. Capacidade humana de transcender condicionamento, integrar polaridades interiores e pensar além de categorias impostas. Na era contemporânea, esta batalha continua em novas formas. A emergência de identidades não binárias de gênero, reconhecimento de espectros em vez de categorias fixas, integração de perspectivas antes consideradas opostas, tudo reflete movimento cultural rumo ao tipo de integração que Baphomet simboliza. Reação contra estes desenvolvimentos, pânicos morais sobre confusão de gênero, ataques a direitos de pessoas transgênero,
insistência em categorias tradicionais rígidas, reflete mesma ansiedade que levou à queima dos templários. Medo da dissolução de fronteiras que ordem social estabelecida depende de manter. Baphomet também aparece em debates sobre inteligência artificial e transhumanismo. A figura andrógina, meio humana, meio animal, com tecnologia simbólica do caduceu, antecipa questões contemporâneas sobre híbridos, cyborgs, seres que transcendem categorias estabelecidas de humano versus máquina, orgânico versus tecnológico. A tocha de iluminação entre chifres sugere inteligência aumentada. As asas sugerem transcendência de limitações biológicas. Futuristas que imaginam humanidade integrada com tecnologia, expandindo capacidades cognitivas, superando dualidade mente-corpo, estão imaginando tipos de transformação que Baphomet arquetipicamente representa. Na arte contemporânea, Baphomet tornou-se ícone recorrente, usado por artistas que exploram temas de identidade, transgressão, espiritualidade alternativa, crítica de ortodoxia. Fotógrafos, pintores, escultores reinterpretam o símbolo, frequentemente removendo-o de contexto esotérico e colocando-o em diálogo com questões sociais contemporâneas. Esta proliferação cultural dilui significado original, mas também dissemina a imagem, tornando-a parte de vocabulário visual coletivo. Para alguns, isto é profanação. Para outros, é democratização de símbolos que estavam reservados a iniciados. A música também abraçou Baphomet, particularmente gêneros associados à contracultura: metal extremo, industrial, gótico, música experimental. Bandas usam imagética de Baphomet em capas de álbuns, performances, letras. Para algumas isto é provocação superficial, estética de choque sem substância filosófica. Para outras, é expressão genuína de valores anticristãos e individualistas. Para outras ainda, é exploração de arquétipos sombrios como fonte de energia criativa. A diversidade de usos reflete a natureza polissêmica do símbolo, sua capacidade de significar coisas diferentes em contextos diferentes. Críticos argumentam que este uso popular de Baphomet trivializa significado esotérico profundo, transformando símbolo de transformação espiritual em mercadoria de consumo. Há verdade nisto. Quando Baphomet aparece em camisetas vendidas em lojas de shopping, muito do poder original é perdido. Mas este sempre foi destino de símbolos esotéricos que entram em circulação cultural ampla. O pentagrama, a cruz, o olho que tudo vê, todos foram símbolos iniciáticos profundos antes de se tornarem decoração comum. Isto não elimina completamente seu poder. Apenas requer que iniciados reconheçam camadas mais profundas além do uso superficial. Para o praticante sério de hermetismo ou magia cerimonial contemporânea, Baphomet permanece símbolo operativo de transformação. Meditação na imagem, visualização dos elementos durante ritual, invocação dos princípios que representa, tudo serve como tecnologia espiritual para facilitar a integração psíquica. O símbolo funciona como mandala, foco de contemplação que gradualmente revela camadas mais profundas de significado. Cada elemento, cabeça de bode, tocha, pentagrama, caduceu, asas, torna-se portal para a compreensão de aspecto da totalidade que praticante busca realizar. Esta prática não requer crença em Baphomet como entidade externa real. Abordagem psicológica. Tratando o símbolo como representação de estruturas arquetípicas da psique, é perfeitamente válida e talvez mais apropriada para a mentalidade contemporânea. Jung demonstrou que trabalhar com símbolos arquetípicos pode catalisar processos profundos de transformação psicológica, mesmo quando o praticante não acredita literalmente que símbolos representam entidades externas. O que importa é engajamento sério e profundo com imagem e princípios que ela codifica. Há também praticantes, particularmente em correntes de teosofia e magia teúrgica, que trabalham com Baphomet como força ou inteligência real, não meramente como símbolo psicológico.
Nesta visão, símbolos esotéricos são interfaces com planos astrais ou dimensões arquetípicas que possuem realidade própria, não redutível a processos cerebrais individuais. Invocar Baphomet seria então estabelecer conexão com esta força ou inteligência, permitindo que influencie consciência do praticante e possivelmente eventos externos. Esta abordagem é controversa mesmo dentro de comunidades esotéricas, mas tem linhagem respeitável na tradição hermética. Independentemente da ontologia que se adote, literal ou psicológica, o trabalho prático com Baphomet em contexto ritual ou meditativo envolve confrontar desconforto. A imagem é deliberadamente perturbadora. O praticante deve perguntar: por que esta imagem me perturba? Quais tabus sociais interiorizei que fazem figura andrógena com cabeça animal parecer monstruosa? Quais dualismos rígidos mantenho que a união de opostos ameaça? Que aspectos de mim mesmo projetei em sombra e agora encontro externalizados nesta figura? Confrontar estas questões honestamente é início de transformação que símbolo representa. O trabalho de integração nunca é confortável. Requer admitir que contemos capacidade tanto para bem quanto para mal, tanto para criação quanto para destruição, tanto para amor quanto para ódio. Requer reconhecer que instintos que a sociedade condena como animalescos são parte integrante de nossa natureza, não defeitos a serem eliminados, mas energias a serem compreendidas e canalizadas. Requer aceitar que gênero psicológico é mais fluido e complexo que categorias sociais rígidas. Requer abandonar certezas confortáveis de moralidade binária e abraçar complexidade ambígua da existência real. Este processo é precisamente o que sistemas de controle religioso e político não querem que a população passe. Indivíduos integrados, confortáveis com a totalidade de sua natureza, não facilmente manipuláveis através de culpa e medo. Não projetam sua sombra em bodes expiatórios externos. Não precisam de autoridade externa para dizer-lhes o que é bem e mal, porque desenvolveram bússola moral interior, baseada em compreensão profunda de consequências. Não são conformistas obedientes, porque a integração de polaridades interiores cria autonomia real. Esta é a razão pela qual gnose sempre foi perseguida. Retornando à questão central desta investigação, devemos agora sintetizar a compreensão alcançada. Baphomet começou com uma acusação vaga contra templários, nome estranho que justificou a destruição de ordem poderosa por rei ávido por suas riquezas. Não há evidência histórica sólida de que templários adoravam um ídolo chamado Baphomet, mas há possibilidade plausível de que correntes esotéricas dentro da ordem haviam sido expostas à gnose oriental que integrava opostos e transcendia a ortodoxia cristã. Esta gnose pode ter sido codificada em símbolos e palavras que inquisidores não compreenderam. Séculos depois, Eliphas Levi conformostruiu ou construiu Baphomet como símbolo hermético sofisticado, codificando em imagem única todos os princípios da filosofia esotérica ocidental. União de opostos, integração de masculino e feminino, casamento de espírito e matéria, axioma hermético. Como acima, assim abaixo, processo alquímico de dissolução e coagulação. Esta construção não foi fraude, mas ato de gênios esotérico, criando símbolo que captura verdades atemporais. Se templários tinham versão deste símbolo, é menos importante que o fato de símbolo funcionar. Sociedades secretas modernas, particularmente correntes esotéricas da maçonaria e ordens mágicas como a Ordo Templi Orientis, preservam e transmitem princípios que Baphomet representa. Alegam continuidade espiritual com templários, não através de descendência histórica documentável, mas através de preservação de tipos de conhecimento que identificam como templário. Maçonaria de graus superiores inclui graus explicitamente templários. Ordens mágicas trabalham com Baphomet como símbolo operativo de transformação. Esta preservação é real, mesmo que conexão histórica direta seja mítica. Na cultura popular contemporânea, Baphomet tornou-se ícone controverso.
Campo de batalha entre secularistas que o adotam como símbolo de valores anticristãos e cristãos conservadores que o demonizam como evidência de conspiração satânica. Ambos os lados frequentemente carecem de compreensão profunda do simbolismo esotérico original. Mas a batalha cultural revela que símbolo ainda possui poder, ainda provoca reações viscerais, ainda ameaça ortodoxias estabelecidas. Isto confirma que Baphomet continua funcionando como deveria, dissolvendo categorias confortáveis e forçando confronto com complexidade. Para o investigador sério de esoterismo, Baphomet permanece um dos símbolos mais ricos e multifacetados da tradição hermética ocidental. Cada elemento da figura clássica de Eliphas Levi abre porta para uma área inteira de estudo. A cabeça de Bode leva a Pan e Dionisismo, os seios femininos ao princípio da Grande Mãe, o falo ao Lingam Tântrico, o caduceu a Hermes e a alquimia, as asas a angeologia, o pentagrama a pitagorismo, Solve et Coagula a alquimia operativa, o gesto como acima assim abaixo a correspondências herméticas. Estudar Baphomet profundamente é estudar todo o esoterismo ocidental. A questão que cada pessoa deve responder individualmente é se está preparada para confrontar o que Baphomet representa. Não adoração de demônio ou entrada em culto sinistro, mas reconhecimento de totalidade. Reconhecimento de que somos simultaneamente anjos e animais, espírito e carne, masculino e feminino, luz e sombra. Reconhecimento de que salvação não vem através de rejeitar metade de nós mesmos, mas através de integrar todas as partes em totalidade funcional. Reconhecimento de que conhecimento liberta, mas liberdade traz responsabilidade que muitos preferem evitar, delegando autoridade moral a sistemas externos. Os templários foram destruídos porque representavam, real ou imaginariamente, este tipo de conhecimento integrador, que ameaçava o monopólio da Igreja sobre a verdade espiritual. 700 anos depois, sistemas de controlo contemporâneos, sejam religiosos, políticos ou econômicos, continuam temendo e atacando símbolos e movimentos que promovem integração, autonomia, transcendência de dualidades divisórias. Baphomet permanece relevante porque o conflito que representa entre controlo ortodoxo e liberdade gnóstica, entre conformidade e individuação, entre fragmentação e totalidade, continua sendo o conflito central da existência humana em sociedade. Ao concluir esta investigação profunda na história e simbolismo de Baphomet, devemos reconhecer que arranhamos apenas superfície de mistério que se estende por milênios e toca raízes mais profundas da condição humana. Cada camada que revelamos abriu portas para camadas mais profundas. A destruição dos templários revelou dinâmicas de poder político disfarçado de pureza religiosa. O simbolismo hermético de Levi revelou filosofia sofisticada de integração de opostos. A apropriação por sociedades secretas revelou continuidade de correntes esotéricas subterrâneas. A batalha cultural contemporânea revelou ansiedades persistentes sobre dissolução de categorias estabelecidas. A verdadeira pergunta não é se Baphomet é real como entidade externa, mas se os princípios que representa são verdadeiros. A totalidade inclui realmente tanto luz quanto sombra? Integração psíquica requer realmente aceitar aspectos de nós mesmos que sociedade condena? Transcendência espiritual requer realmente abraçar completamente encarnação física em vez de negá-la? Sabedoria requer realmente sintetizar opostos em vez de escolher lados em dualidades artificiais? Liberdade requer realmente assumir responsabilidade por si mesmo em vez de obedecer autoridades externas? Se a ressurrectar estas questões é sim, então Baphomet é verdadeiro no único sentido que importa. Esta verdade é precisamente o que destruiu os templários e continua provocando perseguição de símbolos e movimentos que a representam. Poder baseado em divisão e controlo não pode tolerar filosofia de integração e autonomia.
Ortodoxia baseada em dogma não pode tolerar gnose baseada em experiência direta. Moralidade baseada em obediência não pode tolerar ética baseada em compreensão. Identidade baseada em categorias rígidas não pode tolerar fluidez e transcendência de fronteiras. Baphomet, sintetizando tudo que sistemas de controlo devem suprimir, permanecerá eternamente alvo de perseguição por aqueles investidos em manter fragmentação da consciência humana. Mas símbolos desta profundidade arquetípica não podem ser destruídos. Podem ser suprimidos, demonizados, mal compreendidos, trivializados, mas sempre ressurgem, porque representam algo fundamental na psique humana. Impulso rumo à totalidade, fome de integração, necessidade de transcender dualidades que causam sofrimento. Baphomet foi queimado nas piras com os templários, mas ressuscitou nos grimórios de Eliphas Levi. Foi denunciado pela igreja, mas adotado por maçons, magos, artistas. Foi demonizado por conservadores, mas abraçado por rebeldes. Continuará este ciclo enquanto humanos buscarem conhecimento que liberta, em vez de dogma que aprisiona. Esta investigação termina onde começou, com uma figura que destruiu a ordem mais poderosa da Europa medieval e continua controlando a imaginação esotérica da maçonaria moderna. Mas agora compreendemos que este controlo não é conspiração sinistra, mas transmissão de corrente de conhecimento que flui através de sociedades secretas, precisamente porque sociedade aberta não tolera. O segredo de Baphomet nunca foi adoração de demônio, mas reconhecimento de que demônio e Deus são projeções de dualidade humana, e totalidade transcende ambos. Este conhecimento continua proibido, continua perigoso, continua necessário. Os templários morreram protegendo-o. Nós vivemos escolhendo se o abraçamos ou o rejeitamos.